Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos iniciando nosso estudo bíblico ao vivo aqui pela nossa página do Facebook. Vamos só testar aqui o som para a gente estar orando e começando nosso estudo bíblico, continuando com o tema cura divina. Amém, meus queridos. Então, glória a Deus. Vamos dar início aqui ao nosso estudo bíblico. Estamos já na 10ª aula, né? E eu já percebi que vai ser a penúltima. Próxima aula estarei encerrando essa matéria, esse assunto, onde falamos sobre cura divina. Nós já vimos muita coisa, né? Foi lançado todo um fundamento antes da gente mostrar a parte que nós vimos, né? Que é como orar pelos enfermos, inclusive por nós mesmos, né? Então, gente, a cura ela é algo da parte de Deus. Deus, ele é Jeová Rafa, ele é o Deus que nos sara. Deus, ele não nos criou para adoecermos. A doença entrou no mundo como consequência do pecado. O pecado trouxe separação espiritual da parte de Deus, né? O homem foi separado espiritualmente de Deus. O mundo caiu em um lugar de trevas espirituais. E hoje nós temos que lutar, né? Nós temos que combater em fé para que nós possamos andar nessa cura divina, porque não é algo assim automático. A palavra de Deus diz lá no livro de Isaías 53, versículo 4, que Jesus já levou sobre si as nossas iniquidades, né? Os nossos pecados e as nossas enfermidades. Porém, experimentar, né, a manifestação dessa cura não é uma coisa automática. Muitas vezes pode levar tempo, pode ser necessário você ter que insistir bastante em fé, você impor as mãos, pode ser necessário você também fazer tratamentos médicos, mas eu quero que você saiba que Deus, ele não é aquela pessoa que quer você doente. Deus, ele quer você saudável. Jeremias 33:6 diz: eis que farei vir sobre ela saúde e cura, falando ali da nova aliança. Então, na nova aliança, Deus, né, derrama aí a cura através da sua palavra. A palavra de Deus, quando crida, quando recebida dentro do seu coração, ela funciona como uma semente. E a semente, se bem cuidada, se guardada no nosso coração, se a gente perseverar na fé, perseverar na prática da palavra, crendo, né, na palavra de Deus e agindo, né, declarando a palavra de Deus, nós experimentaremos a cura do Senhor. Eu compartilhei alguns testemunhos meus mesmo e de outras pessoas, onde eu mostrei que muitas vezes a cura pode ser rápida, mas pode vir de formas diferentes. Você precisa crer, precisa às vezes impor as mãos por mais tempo. Às vezes pode ter uma ação demoníaca e você tem que ter o discernimento de espíritos para poder você repreender diretamente os demônios, né? Dependendo da situação, claro. Eu mostrei também que a Bíblia mostra esse vínculo, né? Eu mostrei, né, que tem alguns versículos no Novo Testamento que mostram um vínculo entre a operação de Satanás e as doenças. Jesus muitas vezes repreendia demônios e a pessoa era curada, mostrando que aquela doença ali era uma obra de Satanás. Em Atos 10:38 diz que Jesus andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, a palavra de Deus mostra que os opressos pelas doenças não são opressos por Deus, mas são opressos pelo diabo. A nossa luta é contra, muitas vezes, né, demônios onde você precisa repreender diretamente, ou não repreender diretamente, mas insistir em fé, para que aquela obra ali de doença seja desfeita pelo poder de Deus. Então, basicamente eu enfatizei a parte espiritual, mostrando todo o fundamento espiritual, esse fundamento na Bíblia, né, a parte de autoridade, né, que Deus nos deu o poder pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela pessoa, né, que é quem executa a vontade de Deus. O Espírito Santo habita dentro de nós e por isso nós temos poder, porque o Espírito Santo é o poder de Deus
é através do Espírito Santo que Deus executa a sua vontade. Recebemos poder, recebemos o Espírito Santo e recebemos autoridade dada por Jesus para o seu povo, para a sua igreja, porque Jesus recebeu toda a autoridade nos céus e na terra e ele transfere essa autoridade para a sua igreja, que é o seu corpo. Como corpo de Cristo, nós podemos usar o nome de Jesus e dando ordens, né? Eu mostrei que a autoridade se exerce falando, né? Dando ordens. Pelo nome de Jesus, pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder de Deus, nós repreendemos a enfermidade, nós, né, ministramos a cura dessa forma, né? Falando, orando e pela imposição de mãos. Muito bem, essa é, vamos dizer assim, a parte espiritual, a parte principal da cura divina. Mas a Bíblia também fala, meus queridos, sobre a parte natural, vou chamar assim. Então eu quero hoje falar um pouco sobre cuidando da sua saúde. Há esta parte que nós precisamos também fazer, né? Haja vista todo o fundamento que já foi lançado, mas é necessário também que nós tenhamos o interesse, nós tenhamos disposição para termos também a nossa parte na área da cura divina. Não adianta só você... Tudo bem, tem a parte espiritual, que é a parte principal, mas há coisas que você pode acabar caindo, né, e danificando a sua saúde, e depois vai ter que correr atrás, vai ter que orar para que Deus cure algo que você mesmo causou, ou eu mesmo causei, certo? Então, quero falar hoje sobre 4 pontos que, vamos dizer assim, é a parte natural, que na verdade tudo, né, tudo vem do espiritual, são orientações da palavra de Deus, mas que tem essa parte nossa, que nós precisamos agir. Então eu quero falar sobre a parte de higiene, a parte de exercícios físicos, eu vou falar os versículos também, a parte do lazer e da ansiedade, e quero falar também no final, só um complemento aí, se Deus quiser e der tempo, né, falar sobre a parte da alimentação. Então, não poderia deixar de falar isso exatamente para você não achar que tudo é somente você orar e repreender e tal, e acabou-se tonto, você vai andar em saúde divina. Há algo, né, há uma parte que nós precisamos fazer, nós precisamos andar cuidando, né, tendo cuidado da nossa saúde. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre a parte de higiene, e eu vou começar com Deuteronômio capítulo 23. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 23, os versículos 13 e 14. Diz assim: E entre as tuas armas terás uma pá, e será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e virando-te, cobrirás o que defecaste. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e entregar a ti os teus inimigos, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa feia em ti e se aparte de ti. Certo? Então, interessante essa instrução que Deus deu ali para o próprio exército de Israel de cobrir, né? Cavar e fazer uma mini fossa, não sei como é que poderia chamar isso aí, mas ter cuidado com a parte higiênica, né? De não deixar fezes espalhadas pelo arraial. Claro que Deus aqui não veio trazendo conhecimento científico, porque tem cloriformes fecais, essas coisas assim. Não, mas o Senhor orientou eles a ter um nível mínimo de higiene, um cuidado na parte de higiene, e ainda disse que se eles não tivessem esse cuidado, o arraial não seria santo, e aquilo ali afetaria a própria presença de Deus no meio do povo. E isso é algo que às vezes, graças a Deus, geralmente eu não, não tive muitos problemas com isso. As pessoas, os cristãos, eles, pelo menos nas igrejas que a gente passou, geralmente têm cuidado, né, com asseio, mas já vimos outros casos
não só aqui no Brasil, mas até de missionários mesmo de fora que demonstraram não ter muito cuidado com a higiene, né? Então tem a higiene bucal, tem a higiene geral do seu corpo, tem que ter o cuidado, né, como era aqui, com cloriformes fecais. Eu lembro que nós traduzimos um evento, né, a gente já traduziu vários eventos aí com missionários americanos, e eu lembro de um deles, eu acho que foi no ano 2005, que vieram os missionários aí, um pessoal americano, e nós estávamos traduzindo, e tinha um irmão, que ele era italiano-americano, né? Ele era italiano, mas morava nos Estados Unidos. Eu acho que ele era naturalizado americano. E era um homem de Deus, assim, profetizava, sabe, orava pelas pessoas, mas assim, a higiene bucal dele não era muito boa, né? E eu torcia para aquele irmão não viesse profetizar para mim, porque irmãos, ele tinha um mau hálito terrível. E eu me lembro que ele profetizou para a Oriana, sabe? E profetizou, depois ele acabou vindo para mim e, sabe, ele falava perto assim, e foi difícil, irmãos, porque eu tive dificuldade. Eu não me lembro de nada do que ele falou, porque aquele mau hálito, vamos dizer assim, estragou a profecia, né? Aqui Deus diz que se tivesse fezes espalhadas pelo o acampamento, isso ali, diz aqui, ó, para que ele não veja coisa feia em ti, falando, né, da falta de higiene, e se aparte de ti, se afastar mesmo. Então, isso não, claro, não é que a higiene do seu corpo vai tornar você espiritualmente limpo. Isso não é assim. Nós vamos ver um versículo que mostra que não é assim. Mas a Bíblia fala do Apocalipse, né, quando está lá no Apocalipse, que fala do rio puro de água viva, puro como cristal. No reino de Deus há uma pureza extrema. E se você é um cidadão do reino de Deus, um discípulo de Cristo, né, você também precisa ser uma pessoa higiênica, uma pessoa limpa, tanto espiritualmente falando, na sua mente, né, não ter aquela famosa boca suja, que pessoas que falam palavrão, palavras maliciosas, você limpar, né, sua alma, né, o seu intelecto, e você também tem uma vida de asseio, cuidado com o mau hálito, né, escovar os dentes, tomar banho, porque essas coisas, nós vimos aqui, né, está na Bíblia, isso afasta mesmo, né, a falta de higiene é uma coisa que atrapalha, né, o caso desse missionário aí, que tinha um mau hálito tão terrível que espantava mesmo, irmãos. Eu não consegui receber porque foi difícil, eu fiquei quase sem respirar, com o mau cheiro da boca desse abençoado aí. Então, queridos, a falta de higiene traz doenças, na alimentação também, né? Vamos ver aqui em Mateus capítulo 15, que mostra aquela passagem que os discípulos comiam sem lavar as mãos. E tem gente que usa isso aqui para desculpa de que a pessoa não deve lavar as mãos e acaba se contaminando, né? Mas vamos ver aqui que Jesus não estava dizendo, não estava falando da parte de higiene. Mateus 15, 18. Eu vou ler a partir do 18, certo? Até o 20. Diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Certo? Então essa passagem, já ouvi falar aí de pessoas usando ela para dizer que Jesus estava falando que não importava a questão higiênica. Dentro do contexto aqui, o que acontecia? Os fariseus, eles, antes de comer, eles faziam uma lavagem das mãos cerimonial. Eles se lavavam não só uma vez, mas eram várias vezes. Inclusive, queridos, o islamismo, o pessoal que é muçulmano, eles também têm esse costume de lavar as mãos e o braço, se eu não me engano, várias vezes. E depois que lava, não pode mais tocar em nada para não contaminar.
Os fariseus faziam isso, mas eles eram malignos. Então Jesus está dizendo assim, não adianta você lavar as mãos várias vezes, se você da sua boca só sai homicídio, sai adultério, sai malícia, sai pornografia e coisas desse tipo. Porque você está se contaminando espiritualmente falando, né? Contaminando-se, né? Deixando Satanás usar a sua boca. Então, o primeiro é o espiritual, né? Nossa prioridade, claro, é nos converter a Cristo para que Ele purifique nosso espírito, mas também a gente precisa purificar a nossa mente, né? Purificar o nosso coração, dia a dia pela palavra, né? Se arrependendo da sujeira, do pecado e praticando a higiene, sim. Jesus aqui não está negando isso, ele está falando que espiritualmente falando, o lavar as mãos não purifica o homem. Ou se você de repente está num canto que não tem água, aí você tira, era o caso aqui, né? Pegar uma espiga de milho, não tinha água. Eles estavam com fome, pegaram e começaram a comer e não se preocuparam em lavar as mãos. Aí os fariseus começaram a condenar os discípulos, né? Mas não, isso aqui não pode ser usado como desculpa para a gente ser não higiênico. Nós precisamos ter higiene, sim, porque existe a contaminação por cloriformes fecais que se multiplicam nesses cloriformes, essas, acho que bactérias, né? Se multiplicar muito em um alimento na sua mão, contamina e pode gerar virose, diarreia e coisas assim. Quero falar também sobre exercício físico, outra passagem bíblica que é mal usada, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler aqui versículos 7 e 8. Diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Certo? Então, esse texto aqui, ele não está dizendo que o exercício físico é uma coisa do diabo. Muita gente, inclusive igrejas, proíbem, né, exercícios físicos, proíbem a prática de esportes. Eu já, inclusive, num dos nossos vídeos lá do canal, um cara lá que eu também bloqueei, porque a gente não deixa lixo, né? Para que a gente não tem interesse em ter gente vomitando asneiras e besteira no nosso canal, então nossos comentários são moderados e a gente exclui. Mas o cara disse que eu era falso profeta, porque eu disse que esporte não era uma coisa que podia ser praticada, não tinha problema, era bom para a saúde. O cara disse que eu era falso profeta. E algumas pessoas usam esse texto aqui para dizer que o cristão não é para praticar esporte, mas o texto não está dizendo isso. Primeiramente, ele diz aqui que o texto, ele diz aqui no versículo 7, exercite-te a ti mesmo em piedade. O que é piedade, irmãos? Piedade é a prática da palavra. Quando você pratica no seu dia a dia a palavra de Deus, você está agindo em piedade, é a reverência a Deus. O apóstolo Paulo aqui, pelo Espírito Santo, está dizendo que quando você compara o exercício da palavra de Deus com o exercício físico, então o exercício físico ele tem um proveito pouco. Ele não diz que não tem proveito nenhum, ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, ou seja, aproveita pouco. Porque aí ele diz, a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então ele está deixando claro aqui que o exercício físico ele aproveita para esta vida aqui, não aproveita para a vida eterna. Então isso aqui apenas para mim está mostrando que a gente não deve colocar como prioridade da nossa vida o exercício físico, né, para ter aquele corpo malhado, né, aquele pessoal que se dedica a isso tanto que muitas vezes acaba prejudicando a própria saúde. Não é isso. Nós precisamos ter uma prática regular de exercício, porque isso faz muito bem à saúde. Nessa época bíblica, inclusive, né, nos tempos mais antigos, a vida do ser humano era uma vida muito mais difícil, era uma vida mais rural, você caminhava muito, você andava a cavalo, não é a vida que nós temos hoje. Hoje, eu mesmo passo uma boa parte do dia sentado, né?
eu caminho um pouco, porque eu tenho que ir rápido para o trabalho, voltar rápido, então eu vou dirigindo, eu não faço esforço físico, e o que é que acontece é que você fica fraco, e você sem atividade física, você acaba engordando mais, acúmulo de gordura, né? Acumula gordura nas veias e acaba provocando problemas de coração, problemas de hipertensão. Então, o exercício físico não é proibido pela Bíblia, apenas a Bíblia, nesse versículo aqui, ela está fazendo uma comparação com o exercício da piedade. Ele diz: exercita-te na piedade, essa é a nossa prioridade. Mas também devemos ter uma prática mínima de exercícios físicos, principalmente para quem tem esta vida, como no meu caso, que vive sentado, que não faz muito esforço no dia a dia, né? Tem um trabalho mais, no meu caso é intelectual, digitando, né? Então é importante a prática de exercício físico, caminhada pelo menos, ainda que não seja algo muito forte, muito intenso, mas é necessário, irmãos, por causa da nossa vida sedentária de hoje, certo? Então a prática de exercício físico vai ajudar você na sua saúde. O terceiro ponto, né, nós já vimos higiene, a exercícios físicos, e o terceiro ponto é a parte de eu ia falar sobre lazer e sobre ansiedade, mas eu acho que eu vou falar um pouco sobre ansiedade primeiro. Vamos lá para Mateus, no capítulo 6. Vou ler aqui dos versículos 27 ao 31. Mateus 6, 27 ao 31. Vou ler, deixa eu verificar só o 27 para a gente não se prolongar muito. Então, Mateus 6, 27 diz assim: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E depois aí, irmãos, Jesus vem falando sobre não andar ansioso, não andar preocupado. Eu compartilhei aqui que no começo deste ano eu passei por um problema, e eu posso dizer que não é nada assim que eu preciso esconder. Foi um carro antigo, eu tinha vendido esse carro há uns 4 anos, se eu não me engano, e foi em uma loja. Então, na minha mente, eu passei toda a documentação para o despachante na época. O dono da loja me disse que estava tudo certo. E esqueci. Inclusive, o carro que eu tinha comprado nessa loja já tinha até me desfeito. Ou seja, um negócio muito antigo mesmo. Até que eu recebi uma multa desse carro. Achei até que era uma falsificação. Mas quando eu verifiquei no site do Detran, eu vi que realmente o carro ainda estava no meu nome. O processo de transferência já havia sido iniciado, mas não tinha sido concluído e ninguém conseguia achar esses documentos. Enfim, foi uma situação perigosa para mim. Eu fiquei realmente preocupado. Eu fui na internet ver vídeos e ler sobre o que devemos fazer quando acontece esse problema. Então eu comecei a alimentar-me da preocupação. E de fato o que acabou acontecendo foi que eu tive dificuldade em dormir. Comecei a ficar com pressão alta, enfim, meu corpo começou a refletir o medo, a ansiedade, as preocupações. E Jesus disse: qual de vós aqui poderá, com todos os seus cuidados, né, as preocupações dessa vida, os cuidados dessa vida, elas na verdade eles não acrescentam nada de tempo de vida para nós. A ansiedade, a preocupação, ela vai de fato baixar as nossas defesas. E o que aconteceu comigo, já eu sei que acontece com muitas pessoas, é que eu acabei adoecendo com a virose, como fazia muito tempo que eu não pegava uma virose dessa. Foi muito pesada e depois eu, sondando, eu vi que realmente a raiz daquilo ali foi preocupação, foi ansiedade, foi o temor. Nós já vimos que a cura, a saúde, é algo que tem que vir com a fé. Então, amados, não pode alimentar o medo, não pode alimentar as ansiedades, não pode alimentar as preocupações, porque os cuidados deste mundo, lembre-se da parábola do semeador, os cuidados, as preocupações deste mundo, elas são como espinhos dentro do nosso coração que sufocam a palavra. Então você não consegue andar em paz, você não consegue andar em alegria,
né, porque seu coração está cheio de preocupação, e aí acaba também impedindo a palavra de Deus na área de saúde, né, de agir, abre a porta realmente. Queridos, algo que eu quero falar, queria que você abrisse aí, se você quiser acompanhar, mas eu vou ler, Deuteronômio capítulo 16, versículos 13 e 15. Eu quero falar, já que eu falei sobre ansiedade, eu quero falar sobre esse tema aqui que eu vou lhe explicar, certo? Deuteronômio 16, versículos 13 e 15, diz assim: a festa dos tabernáculos celebrarás 7 dias, quando tiveres colhido da tua eira e do teu lagar. E na tua festa alegrar-te-ás tu e teu filho e tua filha e teu servo e a tua serva e o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas. Ok, gente? Então, aqui é interessante. Deus ordenava ao seu povo que celebrasse, que se alegrasse, que se reunisse em família e com a sua comunidade, no caso, para nós, com a igreja. E não eram poucas festas, né? Eu não sou um estudioso de festas hebraicas, mas eu sei que eram sete festas, e eram festas longas. Essa aqui eram 7 dias de festa sem parar. Gente, isso é importante, até para combater a questão da ansiedade, da preocupação, a gente ter lazer, a gente ter tempo em família, a gente ter tempo onde não é para trabalhar, né? Não é para atingir alvos, atingir objetivos. Nós precisamos ter tempo de comunhão. Nós cristãos temos que ter esse tempo de comunhão com a igreja, com os irmãos, né? No Ministério Águas, quando a gente pode, a gente se junta só para conversar também. Às vezes nem dá, né, gente? Porque tem que resolver as coisas, mas a gente precisa vigiar para também não deixar de aproveitar aquilo que Deus nos dá e ter tempo de lazer, ter tempo de descanso. Deus se importa tanto com isso. Deus, ele criou-nos para isso, que ele estabeleceu no seu povo o 7º dia, que é o sábado. Os cristãos começaram a se reunir no domingo, né? Mas independentemente da questão do dia, né? Eu sei que tem o pessoal, tem os adventistas do 7º dia, né? Que tem que guardar o sábado mesmo, aquele 7º dia, mas a maioria das igrejas não faz essa imposição, né? Mas se reúne no domingo. Mas o fato é que nós precisamos ter momentos de parar. Não podemos trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Deus não quer isso. Deus estabeleceu um dia de descanso para o Velho Testamento. Jesus disse: o homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado foi criado por causa do homem. Então, o sábado, o Shabá, que é o descanso, foi criado para o homem. Nós precisamos descansar, nós precisamos ter tempo e nos alegrar, celebrar, né? Claro, celebrar festas santas. Eram várias festas ao longo do ano. Então, Deus criou a gente também para ter esse momento, ter lazer, ter descanso, poder viajar, né? Passear. Isso é importante, isso é bom e vai ajudar também na sua saúde. Deus é tão tremendo, irmãos, que ele inclusive, não apenas o 7º dia, o pessoal tinha que descansar, mas a cada 7 anos, né, o 7º ano era um ano todo de descanso. Claro, descanso parcial, né? Eles tinham que fazer comida, senão morrer de fome. Mas a terra eles não podiam plantar, tinham que comer só o que nascia naturalmente da terra. Era o ano sabático, né? Então, com certeza, eles trabalhavam menos, só aqueles serviços menos de manutenção, mas eles não podiam fazer trabalhos pesados de plantar, de colher. E Deus abençoava tanto eles, que se eles estivessem, claro, obedecendo ao Senhor, eles teriam essa condição de passar praticamente um ano inteiro descansando. Então, é necessário, para uma boa saúde, termos descanso, termos lazer, celebrarmos, estarmos em família, estarmos em comunidade sem estar trabalhando, só para aproveitar mesmo a comunhão.
Queridos, e por fim, vamos falar também da boa alimentação. Eu quero abrir aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, que fala das obras da carne. No versículo 21, diz assim, Gálatas 5, 21, invejas, homicídios, bebedices ou bebedeiras e glutonarias. Ok, gente? Então, glutonarias e bebedeiras. Então, bebida alcoólica, que é bebedeira, beber demais. A Bíblia também fala em Efésios 5, acho, lá para o versículo 18, não é isso? Não vos embriagueis com vinho. Então, embriagar-se, ou seja, aqui de maneira geral, vícios de bebida ou vícios de comida, porque a glutonaria é comer demais, comer além da conta. Isso é obra da carne, e a Bíblia diz que os que cometem as coisas acabam trazendo condenação, né, sobre si. Então, a boa alimentação. Sempre que possível, a gente deve privilegiar os alimentos os mais naturais possíveis, do jeito que Deus criou, né? É um pouco difícil a gente fugir disso, porque hoje os alimentos que a gente come, a maior parte são industrializados e tem muita química. Então é orar, agradecendo ao Senhor, abençoando o alimento para que traga saúde para o nosso corpo, mesmo tendo aquela química toda lá. Mas vamos dominar, né, os desejos da carne, vícios de maneira geral. A Bíblia diz, numa das epístolas de Coríntios, eu esqueci a referência, mas diz, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, qualquer tipo de vício é prejudicial ao nosso organismo. Vícios de alimentos, pessoas que tomam café demais, pessoas que tomam muito refrigerante, comem demais, esse tipo de coisa, qualquer tipo de excesso e vício vai provocar desordem no nosso corpo. Aqui mesmo no livro de Gálatas, no capítulo 6, diz aqui no versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se você quer ter uma saúde boa, você precisa semear isso para que você possa ceifar isso. Veja, a Bíblia diz que tudo que você semear, também você colherá. É necessário nós também termos cuidado com a alimentação, não evitar os excessos. E aí eu tenho um dos testemunhos que eu posso compartilhar, é que eu tomava muito café, mas eu tomava café demais. Como bom funcionário público, eu tomava café, né, bastante. E eu comecei a ter problemas de pressão alta e ansiedade por causa da cafeína que eu tomava direto, né? E tentei deixar algumas vezes, porque sempre quando eu ia fazer campanhas de jejum, eu sofria muito para tirar o café antes. Eu tentava tirar a cafeína antes, para poder fazer o jejum. Então, e só aí eu já passava quase uma semana sofrendo com dor de cabeça, por causa da cafeína. Então, fui cortando e decidi cortar completamente cafeína. Ainda tomo café, mas descafeinado, né? Cheguei a ter picos de pressão alta por causa do excesso de café. Então, não adianta você orar, Senhor, cura, né, e repreende e tudo, mas você está alimentando, né, você está semeando na carne, está sendo dominado por um vício de bebida ou comida, e aí o seu corpo vai produzir aquilo que ele está, aquela semente que ele recebeu. Aí eu estava com esse problema aí de pressão, já de vez em quando vinha com a pressão alta, então eu fui para o médico disse que eu provavelmente estava com hipertensão e que eu ia começar a tomar remédio. E aí eu disse, não vou aceitar isso de jeito nenhum. E comecei claro, entendi que eu precisava cortar aquilo ali, diminuir a cafeína, passei a tomar menos café e comecei a impor as mãos e repreender e declarar a minha pressão sanguínea normalizada e glória a Deus, não precisei ficar dependente de remédio de pressão. Mas cortei aquilo que estava me dominando, que era a questão do vício do café.
Então, amados, como eu já disse aqui, se eu dependesse de diagnóstico médico, hoje eu estava tomando remédio para pressão, o médico disse que eu ia tomar, que eu era hipertenso, eu não recebi aquilo ali, cortei o vício e orei e minha pressão é boa. Eu tenho que ter cuidado exatamente por questão de ansiedade, não me deixar levar pela ansiedade, porque dá pressão alta também. Mas eu já falei, né, sobre a ansiedade. Então, se eu dependesse de diagnóstico, somente do diagnóstico médico, teria que tomar remédio para estômago. Também foi outra doença que me atingiu. Graças a Deus, não sou dependente de remédio para estômago. Remédio para inflamação, do problema da espondilite. Graças a Deus, também não tomo remédio para inflamação. Enfim, amados, Deus nos dá saúde e estes são os princípios bíblicos, né, da saúde, para a gente poder andar em saúde divina. Orar, repreender, e também tem esta parte natural, que eu chamei aqui natural, porque são coisas que a gente precisa fazer, certo? Higiene, prática de exercícios físicos regulares, né? E claro, não precisa também viver dentro da academia, né? Mas precisamos caminhar, pelo menos, fazer uma caminhada, fazer alguma atividade para não ficarmos tão fracos fisicamente. Parte de ansiedade, não dar vazão à ansiedade, procurar descansar em Deus, meditar mais na palavra, né? Jesus ensinou lá em Mateus, contemplar a natureza. Eu já falei até sobre isso em alguma das aulas. Olhar as aves do céu, ou seja, ter momentos de contemplação da natureza, isso traz tranquilidade ao nosso coração. Termos um momento de lazer, nos alegrarmos com a nossa família, com a nossa comunidade, e a questão de cortarmos os vícios, os excessos, para podermos também andar em saúde. Bem, amados? Então, que Deus abençoe você. Sim, e antes de terminar, semana que vem será a última aula de cura divina. Eu vou tratar 3 passagens bíblicas que as pessoas que não conhecem bem Deus que sara, as pessoas muitas vezes usam essas 3 passagens bíblicas do Novo Testamento para dizer que Deus não cura mais. Então eu quero tratar isso aí para a gente encerrar o nosso curso de cura divina. Que a paz do nosso Deus e Pai seja com a sua vida e que Deus te abençoe em nome de Jesus.